Hoje, em função do feriado, nós não tivemos os nossos cultos direcionados, né? Mas semana que vem teremos. Semana que vem vai ser o culto da liderança. Isso mesmo, pastor? Culto da liderança? Culto da liderança. E na sequência, o culto dos homens. Depois dos homens, o culto das mulheres. E, final do mês, o culto dos casais. Pega a sua Bíblia, por favor, vamos ler o texto de Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Obrigado, Marcinha. Ontem eu brinquei com o Marcinha e com o Edinho na frente. Olha, eu achei que eu nunca mais ia ver alguém de blusa de frio. Ontem vi Marcinha e Edinho de blusa de frio, assim, Edinho, Marcinha. Eu acho que eu nunca ia ver ninguém mais de blusa de frio. Parecia que o frio nunca mais ia acontecer, né? Mas veio, pelo menos para alguns. Não para mim, mas pelo menos para alguns. Está fresquinho, tá bom. Êxodo capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 15. Êxodo 1, a partir do versículo 15. Fácil de achar, né? Segundo o livro da Bíblia. Diz assim o texto: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. E as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeram isto? Que guardade os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, quando as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, lançai no rio, mas a todas as filhas guardai com vida. Que o Senhor possa nos falar por essa palavra nessa noite. Meus queridos, você, ao ler esse texto, pode achar estranho, né? A Bíblia falar de parteiras. Afinal de contas, talvez em algum lugar remoto tenha-se uma parteira. Hoje não tem, hoje é parto normal no hospital ou a cesariana. Mas aqui nós temos duas parteiras. As parteiras das hebreias, que eram egípcias, a Sifrá e a Puá. Parece nome de dupla sertaneja, né? Mas não. São duas parteiras. E essas moças, elas recebem uma missão terrível, a missão de matar os meninos. Deixa eu tirar o volume do telefone aqui, por favor. Espera um pouco, porque senão alguém pode me ligar achando que não tem culto por ser feriado, e aí eu estou enrolado. Aí. Ok.
Então, essas moças recebem uma missão, a missão de matar os meninos. E a história dessas parteiras, elas estão aqui dentro do livro de Êxodo, um livro que nós conhecemos bem, que é o livro que nós conhecemos por ser o livro de passagem ou da saída, mas a Talmud ela vai dizer que é o livro dos nomes, um nome hebraico chamado Shimod, que significa nomes, e assim começa o livro, né? Ele começa com nomes, citando nomes. E dentro desse livro, nós temos aqui a história de Israel, que aqui já chegava-se na faixa de 400 anos, um pouco menos, porque Israel saiu aqui do Egito com 430 anos. Então, do versículo 7 para o versículo 8, são 300 anos. E já a partir do 15, já temos uma quantidade maior de anos que o povo de Israel já estava no Egito. E você deve estar perguntando o que essas mulheres estão fazendo aqui, o que essas parteiras estão fazendo aqui. É que nesse momento da história o povo de Israel estava sofrendo. Os primeiros versículos dão conta de que Israel já não estava mais à sombra de José. E isso já fazia-se séculos que José não tinha mais a sombra da sua influência sobre Israel, sobre o Egito, perdão. E a nação de Israel, ela estava vivendo um tempo de aflição, de escravidão, de amargura, de sofrimento muito grande. E paralelo ao sofrimento, o que Deus está fazendo? Deus está multiplicando a nação no Egito. Já é um propósito dele. O sofrimento aumentava, mas também aumentava a população dos hebreus na terra do Egito. Então, em meio ao sofrimento, o povo de Israel crescia. Em meio à perseguição, o povo de Israel crescia. Assim a igreja. O sofrimento, a perseguição, como nós cantamos aqui, não para a igreja. Ela continua crescendo. E aqui é que entra a história dessas mulheres, dessas parteiras, a Sifrá e a Puá. Por quê? Porque se olharmos o versículo 9, o versículo 12, nós não lemos, mas está lá no versículo 9 e também no versículo 12, o rei do Egito, o faraó, lá no versículo 9 vai dizer que ele estava incomodado. E no versículo 12 vai dizer que ele estava inquieto. Olha só, ele está incomodado, ele está inquieto. Qual a razão, qual o motivo do rei do Egito estar incomodado e inquieto? É o crescimento espantoso da nação de Israel. Então, aqui já tem mais uma outra lição para nós. Que lição? Quando há crescimento do povo de Deus, o inferno fica incomodado, inquieto. Então, naqueles dias, em meio ao sofrimento da nação de Israel, o faraó, por estar inquieto, por estar incomodado, ele começa a ficar nervoso, sem sossego, perdendo o sono. São sinais de uma pessoa inquieta e acomodada. Uma pessoa inquieta, uma pessoa incomodada, ela perde o sono, ela anda para um lado, para o outro, ela não sabe o que fazer. E aí o diabo entrou na mente de Faraó e lhe deu esse plano. Que plano? Vai no nascedouro, na origem, e mata os meninos. Matando os meninos, o povo de Israel vai deixar de crescer. Meu irmão, não seja tolo em acreditar que Satanás vai aceitar o seu crescimento pessoal. Não seja tolo em acreditar que Satanás não vai se incomodar com o crescimento da igreja. Não seja tolo em acreditar que o inimigo vai ficar quieto,
Pelo contrário, ele vai ficar inquieto, vendo as bênçãos de Deus crescendo na sua vida. Não vai. Não seja tolo de acreditar que o inimigo ficará quietinho quando perceber que a sua intimidade com Deus aumentou, que o seu ministério está fluindo. Não vai. Ele vai ficar de um lado para o outro, ele vai ficar inquieto, ele vai ficar bolando um plano para impedir seu crescimento, para impedir você de crescer, para impedir as bênçãos de Deus na sua vida. Mas eu tenho uma palavra extraordinária para te dar, e está no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12. Eu não li no começo, mas olha o que está escrito no versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Pastor, o que significa isso? Se você está crescendo, se o seu ministério está fluindo, se você está frutificando e o inimigo está inquieto, mais Deus vai produzir crescimento na tua vida. Quem recebe isso, diga amém. Glória a Deus. Mas um detalhe, tá? É um detalhe. Isso só acontece com quem paga preço, com quem passa pela prova, com quem deseja realmente viver uma vida na presença de Deus. Esse é o detalhe. Se você deseja viver uma vida na presença de Deus, se você deseja pagar o preço, se você quer crescimento em Deus, Deus não vai deixar você sozinho. Ele vai gerar mais crescimento ainda. Ainda que o inimigo fique andando de um lado para o outro, inquieto, tentando bolar algum plano contra você, mas você vai sempre lembrar de uma coisa: maior é aquele que está comigo do que aquele que tenta fazer alguma coisa contra mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Voltando ao texto, Faraó, em meio à sua inquietação, mandou as parteiras impedir o crescimento literal dos meninos, né? É uma atitude desesperada, uma atitude desesperadora. E assim, tem uma coisa que a gente precisa prestar bastante atenção aqui, porque não é apenas tentar impedir o nascimento. Não é apenas tentar impedir o nascimento. Na verdade, o maior problema para Faraó não estava no nascimento, porque um bebê, ele não pode fazer muita coisa, a não ser coisa de criança. O problema é quando cresce, o problema é quando se desenvolve, o problema é quando usa o potencial, o problema é quando o propósito se cumpre. O problema é para o diabo. Esse é o problema. Então, a questão não está apenas no nascimento. Irmão, o diabo sabe que depois de uma visão de Deus, um propósito de Deus na tua vida, um projeto de Deus, depois que nasce, ninguém segura. Quando você se envolve na obra de Deus, quando você entende qual é o seu papel, qual é a sua missão, quando você cresce vendo o agir de Deus, enxergando onde Deus quer levar você, quando você vai crescendo, desenvolvendo o seu potencial em Deus, meu irmão, para parar é difícil, aliás é impossível. Por que é impossível parar? Porque Deus vai fazer você caminhar, crescer, correr, voar. Aleluia! Aleluia!
Por que você acha que Herodes tentou matar Jesus? O que acontece aqui no Egito acontece lá também nos tempos de Jesus. Herodes tem a mesma inquietação que Faraó. Herodes tentou matar todos os meninos. Por que Herodes tentou matar Jesus, o menino Jesus? Porque por trás de Herodes estava Satanás, que sabia que se o menino crescesse em graça, em conhecimento, em estatura diante de Deus e dos homens, não tinha mais jeito. Só que o anjo avisou José e Maria. E para onde que eles foram? Para o Egito. Que coisa louca. E quando ele já volta crescendo. Em graça, em conhecimento, em sabedoria. Ele cresce. Ele vive. Ele cumpre a missão. Ele morre. Ele ressuscita. Ele frutifica. E você está aqui por causa dele. Aleluia. Eu quero dividir com você nessa noite. Quero compartilhar com você apenas 3 lições que essas parteiras vão nos deixar. Eu quero chamar essas parteiras de parteiras de um avivamento. Vou chamá-las assim. Parteiras de um avivamento. E eu quero dividir com vocês 3 lições que essas parteiras vão nos deixar nessa noite. Espero que essas lições possam abençoar a sua vida. Depois, vamos orar. E cada um vai para um lugar aí, vai fazer um lanche, vai comer um churrasquinho. Não tem cantina hoje não, né? Então, hoje você está liberado para você ir para um outro lugar. Vai comer um churrasquinho, né? Vai comer uma pizza. Se for pizza, me convida. Mas antes, eu espero que essas lições possam abençoar nossas vidas nessa noite. Amém? A primeira lição é essa aqui, ó. A primeira lição que essas mulheres nos deixam é temer a Deus e não fazer a vontade do mundo, e sim a vontade de Deus. A primeira lição que essas parteiras estão nos dando nessa noite é essa: temer a Deus e não fazer a vontade do mundo, e sim fazer a vontade de Deus. A ordem de Faraó era matar os meninos e deixar as meninas, está no texto, você leu comigo. Mas as parteiras não conseguiram fazer isso. E por que elas não conseguiram? Eu vou te falar o que está claro no texto e o que está por trás do texto. Mas antes, como seria o processo para matar os meninos? Preste atenção. O primeiro processo era não cuidar. Para matar os meninos era não cuidar. Nós tiramos isso lá de Atos 7,19. Estevão vai dizer isso no seu discurso. Para matar os meninos, primeiro era não cuidar. O que era não cuidar? Uma criança, quando nasce no hospital, é diferente, né? Tem todo um aparato, tem toda uma situação da medicina moderna. Nesse tempo, não. Cortar logo o cordão umbilical, com tesoura, né? E não era igual o bisturi que a gente tem hoje. Eu não sei como é que é o parto, eu nunca assisti. Mas é mais ou menos assim, né? Um bisturi, tudo na modernidade. Lá não era assim. Era cortar logo o cordão umbilical, colocar alguma coisa para poder não sentir dor, enrolar a criança logo, lavar a criança. Alguns processos naturais. Então, qual é a intenção de Faraó? Primeiro, não cuida.
porque a mãe não está vendo. Leva para longe da mãe e não cuida. Deixa a criança morrer. Mas o segundo, se no cuidado permanecer viva, sufoca. Olha que doideira, gente. Mas não aconteceu nem uma coisa nem outra. Por quê? Porque essas mulheres conheceram o temor a Deus. O que está claro no texto? O que está claro no texto, no versículo 16 e o versículo 17, é que quando elas iam ajudar no parto das hebreias, diz o texto que elas não suportavam. E diz o texto que elas, quando viam isso acontecer, quando viam o milagre da vida, a multiplicação do milagre da vida, elas viam, aí o que está por trás, elas viam Deus agindo. Elas enxergavam Deus agindo. Então, na verdade, foi Deus que colocou nelas o temor. Então, ao invés de matar, elas, ao invés de ver a morte ou tentar matar, elas estão enxergando a vida de Deus. Olha que coisa linda. Ao invés de ver a morte, elas estão vendo a vida se manifestando. Isso gerou um temor muito grande nelas. Então, veja bem, meu irmão, minha irmã, elas deixam de fazer a vontade de Faraó e entram no centro da vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus para aquele tempo? A vontade de Deus para aquele tempo está escrito aqui, ó, no nosso painel: multiplicação dos filhos de Israel. Há uma pressão diabólica vindo sobre a igreja nesses últimos dias. Que pressão? A pressão da gente deixar de cuidar um dos outros. O diabo quer fazer com que não haja cuidado um dos outros. E o diabo quer fazer com que sufoquemos uns aos outros. Mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós não tiramos os olhos dele. E porque ele nos coloca diante dos nossos olhos da fé o plano dele, a vontade dele. E aí nós o tememos. Nós temos temor. E o temor não nos permite sair do centro da sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém resolveu temer a Deus e não ceder à pressão do inferno. Essas parteiras, elas, por temerem a Deus, elas não cedem à pressão do inferno. Por temermos a Deus, nós não vamos ceder à vontade do mundo. Por ter temor de Deus no nosso coração, nós vamos sempre fazer a tua vontade e viver a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. A segunda lição que essas mulheres, que essas parteiras vão nos dar nessa noite é essa aqui, ó. Não ser empecilho de um crescimento que Deus planejou. Pelo contrário, contribuir para ele aumentar. Eu vou repetir porque isso aqui está no texto e é lindo. Essa é a segunda lição que essas mulheres vão deixar, além de um temor. Além do temor que nos faz viver a vontade de Deus, essas mulheres estão nos ensinando a não ser empecilho de um crescimento que Deus planejou. Pelo contrário,
contribuir para ele aumentar. Está no texto, no versículo 16, final do 16 e no 17. Principalmente o final do versículo 17. Olha o que está escrito na sua Bíblia, por favor. Final do versículo 17. Olha o que está escrito aí. Antes conservavam os meninos com vida. Glória a Deus. Além de não fazerem o que o faraó determinou, elas estão contribuindo para o crescimento. Aleluia! Irmão, isso aqui é lindo. As mulheres entram em Gósen, lugar onde ficava o povo de Israel, na casa das hebreias, com a intenção de, ou com a ordem de matar. E aí não temos noção em quanto tempo isso acontece, mas o que acontece é que, ao entrar nas casas das hebreias, elas começam a usar as suas mãos para cuidar, para multiplicar os meninos. Louvado seja Deus. Era o tempo de um crescimento, era o último crescimento explosivo em Israel. E as parteiras participaram desse momento, viram esse momento. Então não foi apenas deixar os meninos nascerem. Preste atenção nisso aqui. Não foi apenas deixar os meninos nascerem. Era uma nova geração que estava prestes a crescer. Sabe que geração é essa? A geração de Moisés. A geração da liderança. A geração da libertação. Quando eu estava refletindo sobre isso, o Espírito Santo me deu uma tristeza. E posso te falar, porque a Bíblia nos diz que o nosso Espírito testifica que somos filhos de Deus. Nós sentimos o que Deus sente, porque Deus é pessoa, da pessoa do Espírito Santo. Então nós sentimos o que Deus sente. Eu posso imaginar o Espírito Santo muito triste, quando vê igrejas, ministérios, líderes, pastores, impedindo pessoas de nascerem e crescerem no seio da igreja. Por que razão? Por ciúme, religiosidade, medo de perder a posição. Pastor, isso não acontece não. O que acontece muito. E muito. Gente que nasce no seio da igreja, que começa a crescer, cheio de potencial do Espírito, aí vem alguém, um líder, e impede o crescimento, porque se crescer vai tomar o meu lugar. Se pregar, vai pregar melhor do que eu. Se ensinar, vai ensinar melhor do que eu. Se tocar, vai tocar melhor do que eu. Se cantar, vai cantar melhor do que eu. Nós estamos aprendendo com duas parteiras que igreja é o contrário. Igreja é para ajudar no nascimento e para ajudar no crescimento. Você está aqui, irmão, para ajudar as pessoas a nascerem em Cristo. Você está aqui para ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. E quiçá que seja melhor do que eu e melhor do que você. Você pode estar, meu irmão, vivendo o último avivamento da história. E quando olho para essas mulheres aqui nesses versículos, eu vejo duas mulheres olhando o seguinte, dizendo o seguinte, ainda que não seja por palavras: eu estou vendo diante dos meus olhos um grande crescimento.
Em outras palavras, elas estão dizendo: eu estou vendo diante dos meus olhos um avivamento nascer. Irmão, você pode estar vendo o último avivamento da terra nascer e crescer. E aí, você vai ficar de fora assistindo, ou você vai ajudar o Espírito Santo a fazer pessoas crescerem e nascerem? Eu quero saber o que você vai fazer. Porque atrapalhar, eu tenho certeza que você não vai. Mas você pode ser omisso e não ajudar. Não, você não está aqui para ser pedra de tropeço. Você não está aqui para ser omisso. Você está aqui para fazer igual essas mulheres. Colocar a mão no arado. Colocar a mão em bebês espirituais. Cuidar. E olhar e dizer: aqui está um discípulo de Jesus. Mas em minhas mãos eu tenho um pastor, em minhas mãos eu tenho um obreiro, em minhas mãos eu tenho um missionário, em minhas mãos eu tenho um levita, em minhas mãos eu tenho um diácono, em minhas mãos eu tenho um ministro. Louvado seja Deus. Que nesse tempo, meus irmãos, o único espírito de morte que possa existir é a morte da soberba, da vaidade, da presunção, de achar que o trono é para um e para mais ninguém. Na igreja só tem de fato um trono, e só tem uma pessoa que governa e reina, é Jesus Cristo, e nós somos súditos dele. Terceira lição que essas mulheres vão nos ensinar: ter o discernimento de entender o poder e o agir de Deus. A primeira lição é o temor, porque o temor nos leva a viver, a participar da vontade de Deus. A segunda lição que nós acabamos de ver, de compartilhar, é ser instrumento e viver o crescimento, se envolver com o crescimento, contribuir para o crescimento. E a terceira lição é ter discernimento e entender o que significa o agir e o poder de Deus. Olha o que diz o versículo 18, quero ler com você mais uma vez o versículo 18. Então, o rei do Egito chamou as parteiras. Diga comigo, isso é prestação de contas. E o texto assim nos diz: e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida? E aí? Por que vocês não fizeram o trabalho direito? Então nós temos aqui, meus irmãos, o seguinte: elas estão omitindo algo e também falando verdade. Porque o versículo 19 vai dizer assim: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas. Já tem dado luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Então qual é a omissão das parteiras? Elas estão omitindo que elas viram o poder de Deus se manifestar diante dos seus olhos. Elas não estão contando para Faraó: Faraó, nós vimos o poder de Deus se manifestar. Nós vimos o agir de Deus, é milagre, vimos milagre.
Elas não contaram, elas omitiram. Mas elas falaram uma verdade. Qual a verdade que elas disseram? Faraó tem um poder lá. O poder da multiplicação. Não dá tempo. Quando a gente vai tentar, já nasceu. Elas omitem que o temor bateu no coração, mas elas falam a verdade. Quando a gente vai segurar, já nasceu. Por quê? Porque tem vida nas hebreias. Aleluia! Tem vida nas hebreias. Elas são vivas. Não são como as egípcias. Elas são vivas. É claro, é lógico, é óbvio. Isso aqui é um crescimento divino. É poder de Deus, é agir de Deus. Então elas estão discernindo, elas estão percebendo claramente que tem um agir de Deus, que tem um poder de Deus no parto dos meninos. Quem dera que o nosso modo de discernimento fosse ligado constantemente. Para a gente enxergar que tem vida na igreja. O grande problema é que nós não ligamos o nosso modo de discernimento. E por que nós não ligamos o nosso modo de discernimento espiritual? Porque estamos envolvidos demais com as coisas desse mundo. Se nos envolvermos demais com as coisas desse mundo, e Egito aqui é a tipologia do mundo, se nós ligarmos com as coisas desse mundo, o nosso modo de discernimento será desligado. Peça ao Espírito Santo para ligar o seu modo de discernimento. Porque se o seu modo de discernimento estiver ligado, você vai entender, você vai perceber que o agir de Deus está no nosso meio, que Deus tem grandes coisas para fazer e você não vai ficar de fora. Eu quero concluir. O texto vai terminar dizendo que Deus recompensa essas mulheres. Ela tem recompensa. Elas são recompensadas. Elas tiveram casas. Alguns analistas do Antigo Testamento vão dizer que Deus lhes deu filho ou filhos. E eu quero enfatizar uma coisa que já disse. Passa nas mãos dessas mulheres a geração de Moisés. O que significa Moisés? Tirado das águas. Você sabe o que seria feito dos meninos se o plano de Faraó desse certo? Se o plano de Faraó desse certo, os meninos seriam jogados nas águas do rio Nilo, como sacrifício a Osíris, Deus da vida, quando os crocodilos pegassem os meninos. Aí o que Deus faz? Olha o que Deus faz. Nenhum menino vai parar nas águas do rio Nilo, porque eles não nascem consagrados a Osíris, eles nascem consagrados ao Deus da vida. E permita-me usar uma linguagem figurativa, ilustrativa, ou até mesmo um pouco cômica. Deus vai brincar com Satanás.
Porque ele vai permitir um ir para as águas do Nilo. Quem? Moisés, em um cesto. E por que nenhum crocodilo atacou aquele cesto? Sei lá, tem muitas razões, mas tem uma espiritual, é óbvio. Porque nas águas do rio Nilo não estava um menino qualquer. Nas águas do rio Nilo estava o sinal do avivamento de Deus para aquele tempo, Moisés. A igreja é como Sifrá e Puá. A nossa missão é colocar nas mãos e cuidar de uma geração do avivamento. Quando você vir aqui as crianças no altar, aos domingos, e nós somos adultos, a gente acha que aquilo é apenas um momento simples, ou um momento doce do culto por ser criança, e o é. Mas preste atenção, porque todos os domingos aqui à noite nós estamos consagrando, estamos tendo diante dos nossos olhos a geração do último avivamento da terra. Os nossos filhos, os nossos netos. Então a igreja é como Sifrá e Puá depois do entendimento do que é o Deus da vida. A igreja é aquela que ajuda os filhos de Deus a nascerem e a crescerem para viver o tempo do avivamento. A igreja que viver na plenitude do Espírito Santo, preste atenção nisso. A igreja que viver na plenitude do Espírito Santo, seu ventre será aberto e uma multiplicação de Sifrá e Puá e de meninos como Moisés vai acontecer nela. Você está crendo nisso, não? Amém? Se a igreja entrar na dimensão do Espírito Santo, ela vai ver a multiplicação de Sifrás e Puás. Ela vai ver uma geração profética nascendo, crescendo, multiplicando e frutificando. Irmão, eu não vou ficar de fora dessa de jeito nenhum. Jesus não me deixa de fora disso não, por favor. Eu estou falando com ele aqui agora. Eu termino te fazendo um desafio. Meu desafio para você é: vai ou não vai fazer parte de um grande movimento de avivamento? Porque depois desse momento, Moisés nasce, cresce. Deus permite ele viver grandes coisas no Egito, para depois, 40 anos depois, 80 anos depois, para ser mais preciso, 80 anos depois, e Deus não vai fazer isso no nosso tempo, porque não há mais tempo. Não seremos uma geração que vai esperar 80 anos, isso você pode ter certeza. Não estou marcando volta de Jesus aqui, não é isso. Você está vendo diante dos seus olhos o que está acontecendo. Nós não vamos precisar esperar 80 anos, não. A sarça já está pegando fogo. Deus já está bradando no meio dela. E Deus está esperando eu e você sermos instrumento dele para viver esse avivamento. Posso ouvir um amém? Seu amém está fraco. Posso ouvir um amém?
Deus seja louvado. Fique em pé, vamos orar. Vamos levantar as nossas duas mãos. Vamos orar. Senhor, olha para as mãos dos teus filhos que estão na casa do Senhor nesta noite. Olha para a mão de pessoas que estão aqui lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Olha para a mão dos teus filhos nessa noite e adestra as mãos dos teus filhos para a batalha, mas ao mesmo tempo limpa as mãos dos teus filhos com o sangue da cruz para servirem ao Senhor nesse precioso tempo. Senhor, lá fora vai ter inquietação, vai ter, ó Deus, opressão contra nós, vai ter tentativa de nos impedir de crescer. Mas aqui dentro, ou dentro de nós temos a convicção, a certeza de que nós estamos vivendo um tempo de um movimento poderoso do teu Espírito. Então, Senhor, toca na mão dos meus irmãos, assim como o Senhor toca nos seus corações, nas suas mentes, nas suas bocas, para que os teus filhos sejam instrumentos do Senhor nesse tempo. Nos ajuda a sermos instrumentos de um avivamento que já nasceu, está crescendo e nos permite viver esse tempo, por favor. É a nossa oração, é a minha oração pelos teus filhos nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus, louvado seja Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.